Saudações, pessoal. Vamos para o nosso terceiro vídeo falando um pouquinho sobre o sistema. Basicamente, né, como eu tinha colocado nos vídeos anteriores, a minha intenção era de usar o Savage Worlds, que foi esse sistema de regras que eu descobri há não muito tempo e que me agradou. Porém, como eu disse, temos aqui no livro de regras algumas modificações que eu fiz, né? Então, falando rapidinho sobre o sistema e até já colocando essas alterações, basicamente, a gente tem dois tipos de personagem que são utilizados: os cartas selvagens e os extras. Basicamente, o carta selvagem ele representa os protagonistas da história, então como os personagens jogadores ou outros NPCs de importância maior, como algum grande vilão ou algum chefe de fase, digamos, por assim dizer. Uh, Basicamente, a diferença entre um carta selvagem ou wild card no original e um extra é que o carta selvagem tem um limite de ferimentos maior até ficar inconsciente, ele aguenta 3 ferimentos, enquanto que os extras geralmente são eliminados com apenas um. E uma diferença bem importante é a questão do dado selvagem, que é uma jogada extra que os cartas selvagens fazem. Eles jogam o segundo dado em todo o teste. Então, justamente por eles ser os protagonistas da história, eles têm uma chance maior de ter sucesso. Um ponto importante aqui de uma modificação que eu fiz, que é um dos detalhes, assim, um dos carros-chefe do Savage Worlds, é o uso dos benes, ou benês, como ficou na versão traduzida, que é como se fosse o equivalente aos pontos de ação, ou pontos de sorte, ou pontos de força, dependendo do sistema que você usa, que são aqueles pontos que o jogador queima para dar um bônus na sua jogada, ou para poder jogar o dado novamente quando falha num teste. E eles são muito utilizados e muito assim é estimulado o uso deles numa campanha de Savage Worlds. Mas eu não gostei muito e acabei tirando. Então essa é uma das principais diferenças que a gente vai observar aqui também. Um outro ponto importante que eu acabei colocando aqui no caso, deixa até eu abrir a página, referente às perícias. De maneira geral, a gente tem assim, digamos, algumas. Acho que a câmera está pegando legal aqui. Enfim, só para mostrar aqui a questão das perícias e principalmente as perícias de ataque. A gente tem numa ficha básica ali do Savage Worlds algumas perícias mais comuns, mas dependendo do cenário, você tem perícias mais direcionadas ou que se juntam para ficar numa perícia só. Eu optei por fazer minha própria lista, mas principalmente a questão do ataque, a questão das perícias de combate, né, que a gente pode dizer. No Savage Worlds original, a gente tem uma questão assim, digamos, da perícia de ataque principal ser lutar e a para ataque à distância ser a de atirar. Então, basicamente, eu acho essa simplificação muito, assim, como é que dá para dizer? É uma coisa muito, não sei como dizer a palavra, mas assim, o personagem que investe bastante em lutar sabe usar qualquer tipo de arma, sabe usar qualquer tipo de situação de combate corpo a corpo. Da mesma maneira, o personagem que acaba investindo em atirar. E eu acho isso um pouco inverossímil, entende? Então, por exemplo, às vezes você quer fazer um personagem que é um exímio espadachim ou que é um mestre no uso dos machados e de repente ele perde o contato com essa arma, seja porque ela quebra, porque ele é desarmado. Um personagem que tem só uma perícia única e que sabe usar todo tipo de arma, se ele é o mestre espadachim, mas luta com um bastão, o bônus, o parâmetro de combate dele segue o mesmo, entende? Então por isso que eu optei por, baseado até na sugestão do livro, que o livro básico também ele orienta algumas opções que você pode colocar para substituir a perícia, para criar, digamos, subgrupos, né? Os que eu acabei escolhendo, então, que eu vejo que ficam bem adequados num grupo, né, é a questão das armas que são flexíveis, armas de haste, de impacto, lâmina grande e lâmina pequena. Isso seria baseado, então, no combate com armas. O combate desarmado também se separa em 3 subgrupos: a luta em pé, a luta agarrada e a luta no chão. Que também, como eu falei, para dar opções e tentar deixar uma, como é que dá para dizer, você pode ser especialista num desses caminhos, mas investir numa perícia só, que acabe abrangendo todo o combate corpo a corpo, eu achei que fica um pouco apelão demais. Da mesma maneira, os ataques à distância também. Eu substituí o atirar por diferentes grupos. No caso, o arma de fogo curta, o arma de fogo longa, artilharia pesada, arremesso e flecha e virote, daí no caso. Então, meio que eu acredito que dá mais opções e que fica facilitado ali também.
Um ponto interessante aqui também do Savage Worlds, falando agora então voltando para a questão de regras, e que me agradava bastante nisso, foi a questão do conceito do as, que é justamente numa jogada de dados. O as é considerado quando eventualmente você tira o resultado máximo no dado, que ele implica em que? Em você manter aquele resultado, jogar de novo e somar. Então, às vezes, você pode tirar uma jogada de dano absurdamente alta, porque você tira uma sequência de 4 num de 4, 6 num de 6, 8 em de 8, assim por diante. E isso é muito legal porque ele representa, pelo menos, aquela questão de tipo algo que, por exemplo, não acontece no D&D. No sistema de 20, por exemplo, se você usa uma faca, eventualmente você vai causar um dano muito baixo. E é sabido que os personagens do D&D têm pontos de vida muito elevados. Então, claro, a gente sabe também que é um sistema focado numa história mais assim, numa parte mais aventuresca da coisa, né? Então, meio que é esperado que o protagonista vai acabar levando vários ataques até ser colocado fora de combate, de fato. Mas eu acho que acaba tirando um pouquinho do realismo dentro do possível, né? Daquela acaba destoando demais. Então essa opção de, por exemplo, às vezes uma flechada simples eliminar um dragão é possível de acontecer se o personagem tiver uma sequência muito alta de rolagens máximas, de ases no caso. Então é uma regrinha que eu mantive ali também. E um outro detalhezinho que quem conhece o sistema pode perceber também é que eu costumo usar esse baralho espanhol em vez do baralho tradicional, geralmente para a questão de determinar a iniciativa e outras situações que a gente vai usar com o baralho solo também. Por que eu uso esse? Porque era o que eu tinha em casa. Acabei não indo atrás de comprar o baralho padrão, então eu vou tentar me prender a ele ali também. Então, de maneira geral, dessa questão a gente acaba sendo assim, só uma palavrinha rapidinho por cima assim do sistema de regra, mas o principal que eu queria chegar é justamente da parte de solo aqui do sistema, que são justamente os baralhos. Deixa eu só achar a página aqui, é essa aqui então. Que daí a gente tem, explicando por cima quais foram os baralhos que eu fiz daí no caso. Então, começando aqui o baralho de viagem, né? Como a gente pode, deixa eu tentar botar aqui na câmera. O baralho de viagem, ele especifica o tipo de terreno, né? Com determinadas características e outras assim, como é que dá para dizer? Modificadores em combate. Então, por exemplo, quando o grupo de personagens está fazendo alguma viagem e às vezes é interessante determinar algum encontro aleatório, que determinar alguma alteração climática, a gente usa esse baralho ali no caso. O outro, que é o baralho de masmorra, esse aqui acabou sendo o mais complexo, porque conforme assim a gente vai tirando ali nas cartas, a gente vai montando a masmorra, colocando, por exemplo, a estratégia de combate dos habitantes, a questão de sala extra, a questão do mapa, do quadriculado, de como vai gerando, para fazer, digamos, para ir montando a masmorra conforme os personagens vão desbravando. Essa aqui, por exemplo, foi um teste que eu fiz. Eu usei tudo lápis, mas acho que ele pega até bem. Basicamente é como se fosse uma sala que foi iniciada, então. Era um moinho abandonado onde os personagens entraram e acabaram, digamos, criando toda essa trajetória até chegar numa outra sala aqui no final, onde eventualmente eles acabaram encontrando um novo objetivo que o baralho sugeriu de ter um plot twist naquela sala. Digamos que eles foram para resgatar um personagem que estava escondido lá, e ao chegar na sala, não encontraram o personagem, mas encontraram um estoque de armamentos e que deu uma reviravolta na história. Mas, basicamente, foi o meu último teste com o baralho. Seguindo ali, então, a gente tem o baralho de roteiro, que justamente é o que vai editando o tema, né, da aventura. Então, às vezes, ele pode apresentar alguma reviravolta na história, pode mudar para um tema de ação, tensão, mistério, social, ou história pessoal, e ajuda também a criar o pontapé inicial, né, do tema da aventura ou qual eventual oposição. Quem eventualmente já joga algum tempo, eu não lembro agora qual dos livros de engine solo que tem justamente essa classificação de usar o modificador de ação, tensão, mistério, social e pessoal. Mas eu acabei importando no meu baralho nesse sentido, junto com outras opções também. Depois eu até, se tiver alguém interessado, eu posso até colocar a lista dos livros que eu tenho e que eu usei para montar o baralho. Mas fica ali como alternativa então depois. Qualquer coisa, lembre-se, só perguntar. Seguindo aqui o nosso baralho de roteiro, então, a gente tem o baralho de aventura, que é praticamente um descritor também. Eventualmente a determinação do local onde ela vai acontecer
e de alguma eventual evidência para uma aventura mais investigativa. Ainda tenho que trabalhar um pouco nisso, o teste que eu fiz não ficou tão legal quanto eu esperava, mas dá para ajustar. E o verbo e o substantivo, que foi justamente como eu usei na criação dos personagens. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqueles que eu falei no vídeo anterior. Que nem aqui, por exemplo, a nossa máquina de combate, o verbo foi administrar, o substantivo foi invasores. Então esses também têm basicamente feito aqui no nosso baralho para a criação de pequenos roteiros e background daí também. O baralho vermelho é o de regras, basicamente ele tem assim aquelas situações onde eventualmente você tem uma falha crítica, alguma lesão porque o personagem foi incapacitado, alguma assim, tipo um veículo fora de controle ou demais efeitos que seriam rolados numa tabela para determinar um problema aleatório. Basicamente eu só transcrevi com baralho, então ele também tem a sua utilidade nesse sentido. Seguindo aqui o nosso baralho de habilidades, ele diz respeito então à criação ali de algum personagem, né? Geralmente os NPCs ou encontros. Então habilidades gerais, habilidade de suporte, habilidade de tanque, para dar aquela leve diferenciação entre um inimigo e outro também. Seguindo aqui, um dos baralhos mais volumosos, que é o baralho justamente de itens. Apesar disso, ele é bem simples, que ele praticamente tem só a lista de armaduras, escudos, armas, tecnologias, equipamentos e mais assim para determinar tesouros ou eventualmente dar algum diferencial em algum personagem. O baralho azulzinho, que é o de descritores, que basicamente é o mais importante para a questão de aparência e questão de classes e personalidade dos próprios personagens que vão aparecendo na aventura. Então acaba sendo bem utilizado ali também. Que foi o que, retomando o exemplo ali dos personagens, onde eu determinei que um seria um atleta, o outro seria um sentinela, então vai nessa linha. E por último, a gente tem aqui o nosso baralhinho que é as coisas que sobraram. Eu acabei chamando ele baralho de grupos, porque ele vai determinar o tipo de criatura, mas ele também tem aqui o tipo de desmorto, que é um elemento que meio que eu importei para o meu cenário, que eu vou falar no próximo vídeo ali também. E outras habilidades dessa criatura, além de tópicos que não tinham espaço para o seu próprio baralho, como por exemplo, atmosfera e gravidade de planeta, a população de alguma vila ou cidade, o tipo de governo e de leis e até o nível tecnológico do local. Então esses acabam sendo nossos principais mecanismos a ser utilizados na questão das regras mesmo.